Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo faz o último treino antes de viajar para encarar o Fortaleza. E tem dor de cabeça pro Felipe Luiz para saber como é que ele vai arrumar esse ataque sem o Pedro. Na sua opinião, torcedor, como é que deve ser a formação e quem é que deve ocupar o lugar dele? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Muito boa tarde, gente boa! Sextou com o Globo Esporte, hein? Começando já falando de Flamengo, que joga amanhã contra o Fortaleza, virando a chave pro Brasileirão, né? Jogo fora de casa, você vai ver ao vivo no Premier. Se o Flamengo pontuar, assume temporariamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou conversar com o Rafael De Angeli. Ô, De Angeli, a nação rubro-negra quer saber situação do Pedro, cara. Boa tarde. Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Uma fratura no antebraço. A gente lembra que ele se chocou com o Sosa, jogador argentino, na primeira partida da semifinal da Libertadores na última quarta-feira. Foi diagnosticado com essa fratura e aí o Flamengo optou por um tratamento mais conservador, né, sem cirurgia, com a imobilização no local. Então ele está usando uma espécie de órtese, uma tala, para não deixar piorar essa situação, né? Não tem uma previsão oficial do Flamengo de quanto tempo o Pedro vai ficar fora dos gramados, mas com essa imobilização, se ele não precisar realmente passar por uma cirurgia, deve ficar extraoficialmente cerca de 6 semanas sem atuar. Então ele perde o jogo contra o Fortaleza amanhã pelo Campeonato Brasileiro e também perde o jogo contra o Racing, o jogo de volta na semifinal da Libertadores na semana que vem. Contra o Fortaleza amanhã, o Felipe Luiz também não vai contar com o Pulgar e com o Carrascal. Os dois estão suspensos. O Carrascal, Escobar, que está vivendo uma ótima fase. O dançarino Carrascal. Carrascal bateu! Gol! Não foi só o gol, não. Carrascal desfilou contra o Racing. Carrascal! Se tinha chance do Flamengo, ele estava lá. Dribles, passes, chutes. O colombiano bailou no Maraca. E se tem uma coisa que o Carrascal gosta de fazer, é bailar. Na festa com amigos, dancinha envolvente. Bailava quando fazia gol pelo River Plate. Fazia dancinha de rede social. Dançava até na concentração da Colômbia. Ousado ele, hein? Tatuagem de beijinho no pescoço, igual que o Ayrton Lucas tem. Homenagem pra mãe. Minha madre que sempre foi carinhosa e foi algo que eu me hice por ella. Cara, ainda é fofo, né? Carrascal joga muita bola e tem bom gosto também. Olha ele novinho no Milionários da Colômbia, falando do ídolo dele no futebol. Sempre ha sido meu ídolo e sempre será Ronaldinho. E agora eu sou Mengão. Carrascal agora também é Mengão. Baila e baila. Jorge, beijinho, Carrascal. Um prêmio para a grande atuação do Carrascal. Flamengo e Racing fazendo uma semifinal de Libertadores, na outra o Palmeiras. A vitória sofrida diante do Racing deixou sequelas no Flamengo. A principal delas foi a lesão de Pedro. O atacante teve uma fratura no antebraço direito, confirmada ontem, após ser reavaliado pelo departamento médico do clube. O camisa 9 teve o braço imobilizado. É desfalque certo para os próximos jogos e pode perder até uma eventual final de Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, conforme explicou o doutor Marco Aurélio Cunha. Pelo menos aí 30 a 45 dias. Às vezes na mão você faz uma luva protetora e tal, tudo bem. Agora na face externa do antebraço, e que é uma zona de apoio, e é uma fratura incompleta, sem desvio, ou completa sem desvio, é perigoso você jogar e essa fratura piorar. Sem Pedro, o técnico Felipe Luiz tem 3 opções. Usar o equatoriano Plata como falso 9, como já aconteceu recentemente, dar uma nova chance a Juninho, que não é utilizado há quase 3 meses, ou, mais uma vez, improvisar Bruno Henrique na função, embora o atacante tenha dito, depois da vitória sobre o Racing, que não quer mais atuar como centroavante. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então, o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo,
centroavante de seleção brasileira. E eu também estava jogando de fora de posição, né? Onde eu não gosto muito de jogar de 9. E conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Então, acho que é saber lidar com a situação. Felipe Luiz comandou hoje pela manhã, no Ninho do Urubu, o último treino antes do duelo contra o Fortaleza. A delegação rubro-negra viaja na parte da tarde para a capital cearense, onde amanhã entra em campo na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo na briga pelo título brasileiro e com a possibilidade de assumir a liderança em caso de tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo terá uma equipe bem modificada. Além de Pedro, outros 2 desfalques estão confirmados: Eric Pulgar e Carrascal, suspensos. Léo Ortiz, que ainda não está totalmente recuperado de um estiramento no tornozelo, deve ficar como opção no banco de reservas. E outros jogadores, como Alexandro e Jorginho, podem ser poupados pela sequência de jogos. Pelo Flamengo, o Palmeiras só joga no domingo contra o Cruzeiro, então amanhã, se o Flamengo somar 1 ponto, jogando no Ceará, ele já assume a liderança da competição. Cícero Melo conosco. O Flamengo, então, depois de uma vantagem na Libertadores, agora pode assumir a ponta da tabela do Brasileiro. Cícero. É isso mesmo, Bruno. Bom dia para você, para Mari Pereira, para o Breiner e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Antes de falar do jogo contra o Fortaleza, vamos à notícia mais importante, que é sobre a fratura no antebraço direito do atacante Pedro. Nesta quinta-feira, o Pedro foi reavaliado pelo Departamento Médico Rubro-Negro e ele vai permanecer com o braço imobilizado nos próximos dias. São 3 dias com o braço 100% imobilizado para garantir a consolidação da lesão. Ele não vai precisar fazer, pelo menos, cirurgia, já é uma boa notícia. O Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física com o objetivo de atuar tão logo seja liberado desta imobilização. Mas, infelizmente, está fora do jogo da próxima quarta-feira, que decide uma vaga para a final da Libertadores da América, lá em Buenos Aires, diante do Racing. O prazo inicial era de 4 semanas fora, vamos ver se esse prazo vai se confirmar. O time do Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, 3-0 contra o Botafogo no Newton Santos, 3-2 contra o Palmeiras no Maracanã e essa vitória contra o Racing por 1-0. Sábado, 7h30 da noite, no Castelão, em Fortaleza, um complicado jogo do Flamengo contra o Fortaleza, que está aí no Z4. Enquanto o Flamengo é o vice-líder, com o mesmo número de pontos do Palmeiras, 61, mas com uma vitória a menos, 18 contra 19 do Palmeiras, Fortaleza está na penúltima colocação com apenas 24 pontos ganhos. O Flamengo, depois do jogo contra o Fortaleza, deve viajar na segunda-feira, domingo ou segunda-feira, estão decidindo para Buenos Aires para este jogo de quarta-feira contra o Racing. O técnico Felipe Luiz terá aí alguns desfalques para este jogo contra o Fortaleza. 2 jogadores lesionados. Pedro, atacante, e também o Cebolinha, Everton Cebolinha, músculo do quadril, não tem previsão de volta no mínimo 3 semanas. E mais 2 desfalques por suspensão. O chileno Eric Pulgar, volante, e o Carrascal, atacante, receberam o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras e vão ficar de fora. Agora resta saber que time o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo contra o Fortaleza. Se vai poupar muitos jogadores, colocar talvez aí um time alternativo, apesar que o Flamengo não tem, né, Bruno? Um time alternativo. Todo mundo tem condição de ser titular nesse Flamengo. Mas vamos aguardar a escalação totalmente indefinida neste momento para o jogo contra o Fortaleza, Bruno. Que vai ser um time estrelado em campo e com muita qualidade, isso a gente realmente não tem. Virando a chave para o Flamengo, que encara o Fortaleza nesse fim de semana, um jogo importante. O Lofredo bem falava que é uma rodada-chave para esses times que estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E a ausência do Flamengo é o Pedro. Ontem a gente confirmou aqui no Sport TV News que foi constatada a fratura no antebraço do centroavante do Flamengo e o clube confirmou que ele vai ficar de fora enquanto estiver com o braço imobilizado. Então não atua nesse jogo do Campeonato Brasileiro e não deve atuar no jogo contra o Racing. É praticamente confirmada essa ausência do Pedro, se a gente pensar que a Libertadores já é na semana que vem, quarta-feira, tá, não vai jogar. Ele tá fora. Ele tá imobilizado, uma imobilização grande, tá? Embora muitas do cotovelo.
Acima do cotovelo. Muitas vezes a imobilização para esse tipo de lesão, ela não precisa ser tão alta, mas se faz desse modo para que ele não faça rotação e que, sim... É 100% de imobilização. Isso, para alguém que pode se recuperar em 2 meses, você não vai precisar engessar até a parte de cima, né? Mas para ele, para não fazer nenhuma rotação, nenhum movimento ali, então ele está imobilizado alto. A expectativa é de uma recuperação mais rápida, por isso esse procedimento com gesso. Isso. E também ele não vai parar as atividades. Tudo que ele puder fazer de atividade, ele vai fazer como manutenção, para quando ele tirar o gesso, ele está numa condição física próxima do ideal para voltar rapidamente. Então, eu imagino que essa preparação é para uma eventual final de Libertadores. Está de olho na decisão da competição. Pode ser antes, mas realmente é complexo. A lesão dele é nesse maior ossinho aqui do antebraço. Mas é como se não fosse uma lesão completa, né? Então tem uma parte boa nessa lesão. Só que tem a parte da imobilização que, além disso, você precisa de um material que é aprovado pela FIFA. E certamente o que o Pedro precisa nesse momento para imobilizar o braço não seria aprovado pela arbitragem. Então passa por um processo complicado. Tudo isso que assina embaixo, tudo que o Loffredo falou, eu só queria fazer um acréscimo, é que, pelo que eu entendi, falando com fontes do Flamengo ontem à tarde, é que isso vai ser acompanhado dia a dia, a evolução. Então a gente sabe que ele não joga contra o Fortaleza, sabe quando ele não joga contra o Racing, mas a gente não consegue ter ideia exatamente quando ele volta. A expectativa é que ele volte o mais rápido possível, dependendo dessa resposta, nesse primeiro momento aí de imobilização, que é mais tenso, um material mais pesado, que pega uma parte grande do braço. Então, você pode ver que o Flamengo em nenhum momento fala de tempo de recuperação exatamente por isso. Porque tem a esperança que ele volte mais rapidamente do que as 4 semanas, que seria... Outra coisa importante é que não precisou fazer cirurgia, porque se tivesse que fazer cirurgia aí... seria mais complicado. Seria muito mais complicado. Muito bem, e aí, sem o Pedro, para o jogo do fim de semana contra o Fortaleza e já pensando um pouco mais adiante no jogo contra o Racing. Bruno Henrique já falou que não quer. Bruno Henrique não quer. Pois é, mas ele não queria com o Pedro em condições. Ele disse, eu não quero porque temos o melhor centroavante do país, nas palavras do Bruno Henrique. É verdade, ele não sabia que o Pedro ainda não... Ele sabia que ele teria a lesão confirmada, que seria uma fratura. Não quer, mas vai, né? Vai, ele, cara. É assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se você... Quantas vezes no nosso trabalho, né? Você não quer e o chefe convence você... Ali, num bate-papo descontraído, numa boa, né? Você não tá querendo, né? Mas... Para você é importante. Aí você lembra, não é o caso do Bruno Henrique, que já tem a vida dos bisnetos ganha. Mas assim, você lembra que você tem 3 filhos, você fala assim, eu tô começando a querer, né? E aí você faz aquilo que você não tava tão afim de fazer, né? Sim. Então, assim... Mas eu acho que ali não é o caso dessa necessidade. Eu que sou nova, tô afim de fazer tudo, viu, Joana? Não, mas eu não sou tão nova, eu sou assim também. Não dá ideia, não. Tá bom. E aí acho que ali uma conversa, olha, a empresa está com essa seguinte situação, eu preciso que você substitua um funcionário que faz esse trabalho. Eu sei que você não gosta, mas eu sei que você vai fazer muito bem, porque você é um grande profissional. Então, dessa vez... Objetivamente, precisamos de você. Isso, vamos aqui. lá? Precisamos de você aqui. Exatamente, neste lugar. Aqui. Você não gosta? Mas eu preciso de você aqui. E você consegue, assim, com um pouquinho de dedicação que ele vai ter, ele consegue fazer bem. Igual ao Pedro? Não é a posição dele, né? Mas ele consegue fazer bem. Veremos se ele já será utilizado nesse jogo contra o Fortaleza, já para pegar esse ritmo e jogar o tempo que conseguir, olhando para o Racing na semana que vem pela Libertadores, porque o Bruno Henrique realmente não tem jogado 90 minutos. E tem essa questão também. Talvez vá o Plata de início e o Bruno Henrique vai depois. Exato. Joana de Assis, obrigada, minha amiga. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante pro canal. Assim o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair uma notícia, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza lá na Arena Castelão. Um retrospecto aí muito positivo para o Flamengo desde 2006 que os dois clubes se enfrentam lá em Fortaleza, no caso.
O Flamengo só perdeu uma vez, de lá pra cá o Flamengo ganhou todos os outros jogos. E aí tem uma dor de cabeça pro Felipe Luiz para saber como é que vai escalar esse ataque aí sem o Pedro, sem a principal referência do time. Ultimamente está jogando muito, né? É um dos motivos do Flamengo estar fazendo bastante gols, tá bastante ofensivo, porque convenhamos, né? Quando tem o Pedro ali como referência, um 9 de fato mesmo, os zagueiros ficam preocupados, ficam mais atentos, mais ligados no jogo, e o Flamengo não tem esse cara aí, né, de referência, esse 9, e aí o Felipe vai ter que quebrar a cabeça aí para como ele vai montar esse time sem um 9 de referência. Eu queria saber de você, torcedor, o que você espera aí dessa partida e como é que você acha que o Felipe Luiz tem que armar esse time para poder jogar contra o Fortaleza. Eu acho aí que ele vai colocar o Plata ali como um falso 9, né? De referência ali para ficar ali, Bruno Henrique na direita, Carrascal na esquerda, ou ele inverte as posições, porque eu acho que os dois conseguem jogar nas duas pontas. E eu acho que o Flamengo consegue consolidar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ali tá muito mal no campeonato, depois que o Vojvoda saiu, desandou de vez, o clube não tem conseguido bons resultados e o Flamengo vem numa crescente, né? Desde o jogo do Botafogo, aí somando bons resultados, ganhou do Palmeiras, ganhou do Racing na Libertadores agora e tem tudo para arrancar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, que é fundamental nesse momento que o Palmeiras está fragilizado. Perdeu mais uma e ainda perdeu de goleada lá em Quito para a LDU, 3-0. Vai estar abalado emocionalmente. Provavelmente o Abel vai poupar jogadores contra o Cruzeiro para poder usar os jogadores na decisão da semana que vem. Então é bem provável ou que o Palmeiras perca o jogo ou que empate. E o Flamengo precisa ganhar para poder ganhar mais sobra na liderança do campeonato e retomar a ponta da tabela do Brasileirão. Quero saber de você, torcedor, quais são suas expectativas para esse jogo. Meu palpite é que vai ser uns 2-0 aí pro Flamengo. Vai jogar tranquilo, né? Esse time do Fortaleza não é um time, né, que dê muito trabalho e na sua casa também não tem conseguido bons resultados, né? Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.